Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análises de empresas. Neste vídeo vou analisar as ações e os balanços da Ambipar. Antes, um recado rápido, como sempre, deem uma olhada no meu blog, o link está aí na descrição do vídeo e também na tela. Sobre a minha experiência profissional e acadêmica está aí na tela, se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. O último recado rápido, os vídeos e os relatórios não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa para fins de ciência sobre a sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então aqui a Ambipar, o ticker na B3 é AMBP3, ela foi constituída de acordo com o formulário cadastral dela em agosto de 2010, registrou-se na CVM em maio de 2020 e a IPO, o início da negociação das ações, teve início em julho de 2020. O endereço para a correspondência e endereço da sede é em São Paulo, na capital, mas ela tem atuação aí em várias partes do mundo, né? E nesse vídeo eu não vou descrever as atividades da empresa, nem vou mostrar nada sobre onde a Ambipar atua, né? Ela atua nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no Chile, até na Antártida, ela tem bases na África. Vocês podem ver aí no meu vídeo anterior. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Então, para melhor compreensão, para quem não viu o vídeo ainda anterior, o link está aí na descrição e também na tela. Deem uma olhada no vídeo anterior, porque é uma continuação da análise que eu fiz anteriormente. Neste vídeo aqui, o foco será a análise da lucratividade da Ambipar e algumas projeções para o futuro. Esse vídeo é uma continuação do meu vídeo anterior. Portanto, seria bom que você visse o vídeo anterior primeiro para melhor entendimento. Veja também o vídeo da apresentação do primeiro trimestre de 2024 no site da Ambipar, neste link aqui, que está aí na tela e também está na descrição do vídeo. Basta clicar aí na descrição do vídeo. Vejam especialmente a seção de perguntas e respostas, que eu considero a parte mais interessante da apresentação. Algumas perguntas foram realmente boas e pressionaram a direção da empresa neste trecho que eu destaco aqui, tá? Vocês podem procurar no vídeo no minuto 42 e 40, que eu acho que é a parte mais interessante do vídeo, tá? Então, aconselho vocês verem esse vídeo da Ambipar aí. Então, vou começar aqui a análise, a continuação da análise, né, sobre a participação dos não controladores. A Ambipar, ao fazer aquisições, muitas vezes não compra 100% da empresa, opta por comprar grande parte, entre 50% a 95%, e dar participação minoritária ao antigo dono, que ajuda a gerenciar a empresa. Como a Ambipar controla essas empresas, a Ambipar consolida tudo em seu balanço, são regras contábeis, tá? Que contém a participação desses não controladores para fins de ajuste da parte não comprada. Então aqui tem um quadro que eu fiz, que é a participação dos não controladores sobre o patrimônio líquido consolidado. Antes da Ambipar começar a fazer muitas aquisições, a participação dos não controladores, quer dizer, quem não tem a ação Ambipar 3, né, era de 7, 8, 2,5, e foi crescendo à medida que a Ambipar comprava as empresas. Então, atualmente, o percentual da participação dos não controladores é de 38% do patrimônio líquido da Ambipar. Significa que o acionista da Ambipar 3 possui 61,1% no primeiro trimestre de 2024. A desvantagem para os acionistas da Ambipar 3 é que a dívida financeira da controladora afeta somente o resultado para a Ambipar 3, porque a dívida é da empresa controladora, da Ambipar. Vou mostrar mais adiante aí o efeito disso aí no lucro, tá? Se a dívida financeira fosse de responsabilidade proporcional entre controladores, acionistas da Ambipar 3, e não controladores, seria uma situação bem melhor, pois dividiria as despesas financeiras. Na atual situação, com dívida alta que financiou as aquisições, o acionista Ambipar 3 não consegue ter lucro, enquanto o não controlador tem lucro em quase todos os trimestres, conforme o quadro que eu fiz abaixo. O alto custo do crescimento da empresa é suportado pelos acionistas da Ambipar 3. Eu fiz um estudo abaixo sobre a participação dos não controladores versus controladores, acionistas da Ambipar 3, para tentar enxergar se a Ambipar é recorrentemente lucrativa, sem o peso da dívida, e para comparar a lucratividade entre ambos. Fiz esse estudo a partir dos números dos balanços divulgados da Ambipar. Talvez tenha algumas imprecisões. A Ambipar poderia divulgar números desse tipo com mais precisão e detalhes.
Afinal, ela tem a contabilidade das empresas. O quadro abaixo mostra a receita dos não controladores, lucro e margem líquida a partir da sua participação percentual. Então, esse aqui é o primeiro quadro, que é a receita líquida proporcional dos não controladores, que é quem não tem a ação Ambipar 3 e tem parte daquelas empresas que a Ambipar comprou, né? Lucro líquido e margem líquida. Este quadro mostra que os não controladores, por não terem dívida financeira, sempre têm tido boa margem de lucro e certamente estão recebendo dividendos trimestrais recorrentemente. Só por este quadro, a Ambipar consolidada poderia ser lucrativa recorrentemente, com margem líquida entre 5% a 10% facilmente, mas o custo da dívida impede a lucratividade. Então, aqui os números deste quadro, a receita líquida proporcional cresce, porque a Ambipar comprou várias empresas. A gente vê aqui um detalhe que a receita líquida, né, como é proporcional, ela tem tendência a cair a partir do terceiro trimestre de 2023. A Ambipar disse no primeiro trimestre aí, que ela encerrou contratos que ela falou que não eram lucrativos, mas vocês podem ver no vídeo e também no release do primeiro trimestre de 2024, então a receita da Ambipar pela primeira vez começa a estagnar e a cair, né? Então aqui, aí a margem de lucro dos não controladores são dados do balanço, a margem de lucro são dados do balanço, e a receita líquida eu fiz o cálculo proporcional. A Ambipar bem poderia divulgar aqui o valor, que talvez não seja esse, mas eu acho que é, sim, se não for é bem próximo, tá? Mas a Ambipar poderia divulgar isso aí de forma mais precisa. Então, os não controladores, eles estão nadando de braçada desde o ano de 2020, porque só em 2 trimestres eles tiveram prejuízo, em 2023, aqui, primeiro trimestre, e quarto trimestre de 2020, na época do Covid. Mesmo assim, a maior parte das margens de lucro aqui líquidas são grandes, até aqui no primeiro trimestre de 2024, e eu acho que eles estão recebendo dividendos aí todo ano ou todo trimestre, dependendo do contrato que eles têm lá, e eles estão bem. Os acionistas da Ambipar 3 não. Agora, o quadro abaixo mostra a receita dos acionistas Ambipar 3, lucro e margem, a partir da sua participação percentual. Então, é o contrário desse quadro aqui de cima, né? O quadro abaixo mostra que os acionistas da Ambipar 3, a partir de 2022, não têm lucro recorrente, principalmente pelo peso dos juros da dívida financeira. Este quadro abaixo mostra que a Ambipar consolidada não deve apresentar lucro líquido recorrente, pelo menos até 2027, quando boa parte da dívida financeira será amortizada, conforme o novo cronograma da amortização da dívida, apresentado em primeiro trimestre de 2024. Eu vou falar em detalhes sobre isso aqui e vou fazer projeções mais adiante, tá? Então, aqui o quadro ao contrário, lá de cima, que aqui agora é o quadro dos acionistas Ambipar 3. A receita líquida eu calculei na proporção acima, ao contrário, né? O lucro líquido é apresentado no balanço, então esse lucro líquido aqui, menos o ajustado aqui, que eu fiz um ajuste. Vou mostrar também um ajuste abaixo. Então esse lucro líquido é o contábil. E a gente vê aqui que a maior parte dos trimestres, a partir de 2022, quase todos é sempre prejuízo para o acionista de Ambipar 3. Até 2022 ele tinha uma margem até interessante aqui, né? 2020 até 2022. Certamente por causa da alta da Selic, do alto do endividamento, então o acionista da Ambipar não vê lucro tem mais de 2 anos, né? E então a gente vê aí que a ação desabou, né? Esse lucro ajustado eu vou mostrar mais adiante aqui, eu vou mostrar mais adiante esse cálculo, até a Ambipar, na minha opinião, ela divulga de modo incorreto no primeiro trimestre de 2024 o ajuste que ela fez, tá? O quadro acima também revela que a Ambipar, depois do forte crescimento, reduziu sua lucratividade para os acionistas da Ambipar 3. O principal motivo é a dívida financeira, muito alta em relação à receita líquida. Então, aqui a gente vê o cronograma da dívida, a partir da ITR do primeiro trimestre de 2024. A Ambipar, no vídeo de apresentação do primeiro trimestre de 2024, diz que vai fazer rolagem de mais 1 bi de dívida, o que significa que no segundo trimestre de 2024 deve apresentar mais prejuízo de cerca de 80 milhões, isso eu calculei, fui eu que calculei esses 80 milhões aqui, pelo menos, se fizer a rolagem no segundo trimestre de 2024 agora. Então aqui o novo cronograma, depois da rolagem da dívida, né? E eu fiz cálculos a partir disso aqui. Então eu fiz os cálculos, o cronograma acima indica que a Ambipar vai pagar 7 bilhões até 2031 de principal de dívida mais custas da emissão. Não engloba juros, pelo menos o que ela escreveu aqui
neste quadro aqui do release. Até 2027, ela vai pagar 2 bilhões e 100 milhões e parece que tem plenas condições de fazer isso. Então, não questiono a capacidade de pagamento dela. Em resumo, essa minha análise me faz concluir que até dezembro de 2026, o peso da dívida continuará forte, impedindo a Ambipar de apresentar DRE com boa margem líquida, acima de 3%, por causa do custo da dívida. Isso no consolidado e para o acionista da Ambipar 3. Considerando a situação atual, eu acho que até dezembro de 2026, veremos a Ambipar apresentando lucro líquido bom para os não controladores e prejuízos para os acionistas da Ambipar 3, conforme eu já mostrei acima, né, como ela tem feito. Essa tendência pode ser revertida se as empresas do grupo aumentarem sua margem bruta nesse período, a partir agora de 2024 até 2025. Né? Afinal, a Ambipar informou no primeiro trimestre de 2024 que fez uma limpeza nos contratos. Encerrou contratos que não eram lucrativos e, por isso, vimos queda da receita da empresa, como eu já mostrei acima. Né? Você pode olhar que a receita líquida dela caiu, porque a Ambipar falou que encerrou vários contratos que ela achava que não eram lucrativos. Está lá no vídeo e está no release, não está enganado. Mas no vídeo eu tenho certeza que está. Se a Ambipar substituir esses contratos por novos contratos com margem bruta melhor, talvez a partir de março de 2025, poderemos ver lucro líquido recorrente para os acionistas da Ambipar 3, de 3% a 8% de margem líquida. Estou falando recorrente, tá? Mas na situação atual, eu acho que só a partir de março de 2027, a Ambipar poderia apresentar margem líquida recorrente para os acionistas da Ambipar 3, conforme projeções que fiz abaixo e estão em milhões de reais. Então, eu fiz umas projeções já adiantando aqui minhas conclusões. Eu fiz esse quadro aqui a partir de todo isso tudo que eu fiz agora, né? A dívida bruta atual é 8 bi e ela tende a cair por causa da amortização da dívida daquele quadro lá de cima. O saldo de caixa, fiz uma estimativa aqui fixa, que eu não sei, a gente não sabe qual será o saldo de caixa até 2031, né? O resultado financeiro líquido eu calculei a partir dos juros da dívida, como eu já mostrei lá mais para cima, que está perto de 12,5%, né? A receita líquida, eu fui bonzinho aqui, eu coloquei alta de 10% ao ano, né? Muita gente vai falar que é pouco, mas ela apresentou queda da receita agora em 2024, 2023, né? Então, projetando queda de 10%, projetando aumento de 10% ao ano da receita, é até condizente com o histórico da Ambipar. Então, projetei aumento da receita aqui de 10% por ano, né? Então, o resultado financeiro sobre a receita seria de 10% aqui, aí caindo para 8%, para 7%, e por isso, a margem líquida para os acionistas Ambipar 3, tá? Seria de -3, -1 e 0 até 2026. Ou seja, pela minha projeção aqui, até 2026, o acionista da Ambipar 3 não veria lucro no analisado. Só a partir de 2027 poderia começar a apresentar lucro, margem líquida de 3%, podendo chegar a 10% em 2031, quando a Ambipar, de acordo com o cronograma, vai zerar a dívida, aí ela vai passar a ter dívida líquida positiva, ou seja, caixa líquido. Aí sim a gente vai ver lucro bom no balanço. Mas isso pela projeção em 2031, né? Isso é a situação atual, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer para frente. Eu fiz o quadro acima baseado na estrutura da dívida atual e custo da dívida e nas possíveis margens de lucro da Ambipar. Veja no quadro abaixo da ITR do primeiro trimestre, 24, que o custo da dívida deve ficar perto de 12,5% ao ano, sendo que a parte em dólar está travada em 9,8% ao ano em dólar, ou CDI mais 1,68% ao ano, que é o RED, o que for maior, conforme explicaram no vídeo do primeiro trimestre de 2024. A Ambipar informou no vídeo que fará mais uma reestruturação parecida com mais 1 bi de dívida, o que deve manter o custo da dívida perto de 12,5% ao ano. Por isso que eu calculei esse quadro aqui, tá? Então, na minha opinião, até o momento, né, vamos ver os próximos balanços, é lucro recorrente só a partir de 2027. Então, vejam aqui que o custo da dívida realmente ele pode ficar até 2031 perto de 12,5% ao ano, porque tem uma parte travada aqui, uma grande parte, né, e ela vai travar mais um bi de reais, né, provavelmente igual ela fez aqui em dólar, né, ou RED de CDI mais 12, mais 1,6%. A situação pode melhorar se em 2024 a Ambipar melhorar suas margens
dos contratos. Aí poderíamos ver lucro líquido recorrente já a partir de março de 2025, acima de 3% de margem líquida. Então, temos que acompanhar aí os balanços para ver se esse quadro que eu fiz aqui vai se concretizar, né? Ou se a Ambipar começa a mostrar lucro já em 2025, lucro que eu falo recorrente, que não adianta mostrar um trimestre de lucro, né? E depois não ter lucro, né? Então, por enquanto, a situação que eu vejo é essa aqui até 2031. Agora, eu vou falar sobre o lucro enganoso ajustado de primeiro trimestre de 2024. A Ambipar informou que teria lucro líquido ajustado de 42 milhões no primeiro trimestre de 2024. Mas isso não é no consolidado, não para os acionistas da Ambipar 3. A empresa parece que esquece de evidenciar esse aspecto em seu release, porque aqui no release, que é esse trecho aqui, ela informou que o lucro consolidado é o prejuízo, né? O prejuízo de 202 milhões, o prejuízo dos acionistas Ambipar 3 é 253 milhões, e o lucro dos acionistas não controladores seria 51 milhões, e o consolidado recorrente seria 42 milhões. Só que ela esquece de evidenciar que o acionista minoritário, que na verdade é o acionista não controlador, né? Quem não tem Ambipar 3 e participa das empresas dela, eles não têm o custo da dívida. Então, todo esse ajuste aqui só vai em cima do acionista da Ambipar 3. Na verdade, o lucro ajustado seria um prejuízo menor para os acionistas da Ambipar 3, conforme o quadro que eu fiz. Então, a Ambipar deveria ter feito esse quadro aqui, ó. Então, prejuízo líquido dos acionistas da Ambipar 3, aqui o contábil, 253 milhões. O ajuste, conforme ela escreveu aqui, dá 244. Então, o prejuízo ajustado para os acionistas da Ambipar 3 é 9 milhões no primeiro trimestre. E o lucro líquido dos acionistas não controladores continuou 51 milhões, porque a dívida não afeta a parte deles. Então, no consolidado, no total, aí dá 42 milhões de lucro, né? Que enganosamente parece que é um lucro atribuível aos acionistas da Ambipar, mas não é. É 51 milhões para os não controladores e menos 9, né, prejuízo de 9 para o acionista Ambipar 3. Eu acho que a empresa deveria evidenciar isso aí melhor. Para mim, principalmente a maior parte das pessoas que não entende balanço, eu já vi que até pessoas que entendem de balanço se confundem nisso aqui. Não vou falar quem, mas eu já vi aí influencers no YouTube falando que o lucro disso aqui é do acionista da Ambipar. Não é. Tá? Até influencer aí de YouTube que parece que entende de balança, entende de análise de empresa, mas se confunde nessa parte porque é um aspecto contábil. E muitas vezes o analista não entende mais profundamente de contabilidade. Né? Bom, patrimônio líquido e valor patrimonial da ação. Continuando o quadro do meu vídeo anterior, mais abaixo aqui, mostro o patrimônio líquido e o valor patrimonial do terceiro trimestre, que era do meu vídeo anterior, e agora do primeiro trimestre de 24. Acionistas da Ambipar 3 estão financiando o crescimento da empresa, pois suportam perdas, principalmente por causa da dívida financeira tomada para o crescimento. Os acionistas não controladores seguem tranquilos, como já mostrado. Os acionistas não controladores, lembrando, são as pessoas que venderam parte das empresas para a Ambipar e continuam lá com participação nessas empresas. Então, aqui o patrimônio líquido consolidado do terceiro trimestre de 2023, porque o meu vídeo anterior era do terceiro trimestre de 2023. E aqui, primeiro trimestre de 2024. Então, a gente vê aqui o capital social após o aumento de capital que ocorreu, né? Eu já falei no vídeo anterior, né? O capital social aumentou aí. O gasto com a emissão de ações subiu, isso aqui é suportado pelo acionista da Ambipar 3, não é suportado pelo acionista não controlador. As reservas de capital que subiram e tal, reservas de lucros caíram um pouco, os prejuízos acumulados subiram, obviamente, e os ajustes acumulados de conversão, que é principalmente questão de conversão de moedas entre balanço, a Ambipar tem várias moedas em seu balanço, né? Principalmente euro e dólar, então ela tem que fazer esse ajuste no patrimônio líquido quando converte o balanço para real. Então, é uma perda, sim, é uma perda não caixa, mas é uma perda, entendeu? Não interessa, é uma perda e é contabilizada. Então, a gente vê aqui que, de forma acumulada, até o primeiro trimestre de 2024, os acionistas da Ambipar 3 já perderam R$ 4,00 por ação.
E o valor patrimonial da Ambipar hoje é R$ 8,68, bem próximo da cotação aí de sexta-feira, dia 10 de maio, né? Que está R$ 9,94, né? Então, a gente vê aqui as perdas acumuladas aí dos acionistas que estão financiando aí o crescimento da empresa. Pode ser que no futuro isso dê certo, né? O valor de mercado, né? Após a IPO, aqui atualizando também aquele quadro do meu vídeo anterior, né? Após a IPO, a Ambipar chegou a R$ 45, na verdade chegou até mais, se não estou enganado, chegou a aqui quase R$ 70, a mesma eu coloquei 45, que é um ponto médio. Ela chegou ao valor de mercado de 5 bilhões. No quadro do meu vídeo anterior, fevereiro, o valor de mercado já tinha caído 54%, então o valor de mercado era 2,3 bi, ao preço de 3,79. E na sexta-feira, que está errado, né? Pronto, troquei aqui. Na sexta-feira, dia 10 de maio, o valor de mercado era 1,6 bi, então uma queda de 67% a partir dos R$ 45 de julho de 2021. E só para mostrar aqui, para a Ambipar recuperar o valor de mercado de 5 bi, a ação teria que subir para R$ 30, né? Mesmo assim, não subiria para R$ 45, porque agora tem mais ações, né? Então, é o efeito da diluição aí, né? E aqui o gráfico semanal desde a IPO, né? Ela subiu bastante aqui após o Covid e cai consistentemente a partir depois que a Selic, basicamente depois que a Selic começou a subir. Então, conclusões e projeções até 2031. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. De acordo com a situação atual, eu acho que só a partir de março de 2027 a Ambipar poderia apresentar margem líquida recorrente para os acionistas Ambipar 3, conforme projeções que fiz. Então, estou repetindo o quadro que eu fiz anteriormente, né? Porque, para mim, atualmente, né, neste momento, né, sábado, hoje, 11 de maio de 2024, a situação é essa aqui que eu projeto para até 2031. Pode mudar, vamos ver os novos balanços aí que ela vai apresentar, né? Pode ter alguns eventos societários, a empresa pode inclusive fazer aumento de capital, que aí a gente vai ter que calcular tudo de novo, né? Mas, para mim, só a partir de 2027 que ela apresentaria aí 3% de margem líquida recorrente. Então, eu fiz o quadro acima baseado na estrutura da dívida atual e nas possíveis margens de lucro da Ambipar. A situação pode melhorar se em 2024 a Ambipar melhorar suas margens, e aí poderíamos ver lucro já a partir de março de 2025 recorrente, né? Se ela se mexer, fizer alguma coisa aí, se apresentar margens de contratos, né? Margem bruta melhor, diminuir despesa, mas por enquanto eu não sei o que ela pode fazer. Talvez aumento de capital, né? Portanto, Ambipar 3 no preço atual de R$ 9,94 não me interessa. Vou continuar observando. Eu me interessaria por Ambipar 3 a preços entre R$ 4,00 e R$ 5,00, porque nestes preços eu acho que o custo de carregar o investimento até 2027 poderia compensar financeiramente, aliado aos diversos outros fatores de risco. Lembrando que existem diversos fatores de risco aí que não é só o que está dentro da empresa Ambipar, tem os fatores de risco externos aí, né? Que é só a gente ver no formulário de referência os fatores de risco que podem ocorrer. Por isso que o preço, para mim, seria R$ 4,00 ou R$ 5,00 para eu pensar em comprar essa ação e carregar aí para 2, 3 anos, né? Inicialmente, né? Mas se a empresa apresentar números melhores em 2024 ou 2025, vou reavaliar o caso, mas por enquanto é isso aí. Então, os vídeos e os relatórios não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.